Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma palestra da Semana do Meio Ambiente de Guararema. Eu me chamo Fabiane Santos, sou bióloga, mestre em Ciências Florestais e coordenadora técnica do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, CEPAM. Hoje nós vamos fazer uma apresentação, uma palestra sobre restauração florestal da Mata Atlântica e as suas várias oportunidades sociais e a experiência do CEPAM nesse processo também. Para falar um pouco e contextualizar essa palestra de hoje, eu trago aqui algumas informações também sobre a atuação do CEPAM. Nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos que já vem há 20 anos atuando nessa missão de gerar e divulgar soluções estratégicas para a conservação da biodiversidade, mediante um grande tripé de ciência, formação de recursos humanos e diálogo com a sociedade. A partir disso, nós começamos a expandir as nossas atividades que tinham se iniciado em Pernambuco e hoje nós temos uma vasta atuação em todo o território brasileiro. Nós hoje temos duas unidades, uma matriz que fica em Recife e também uma filial em Governador Valadares, em Minas Gerais, e com isso nós conseguimos expandir esse protocolo, esse escopo de atuação para diversos territórios. Então, falando um pouco sobre a nossa atuação também, nós estamos presentes em diversos elos, diversas etapas dos projetos na temática ambiental, desde o planejamento até a coordenação, execução e monitoramento de projetos de conservação e de restauração da biodiversidade e ecossistemas. Essa atuação vai para além da Mata Atlântica e também corresponde a algumas áreas na Caatinga, áreas costeiras e marinhas, e hoje nós temos também uma frente que vem se estabelecendo e se consolidando de restauração também no Cerrado. A partir disso, nós temos uma série de projetos de diversas naturezas que vêm sendo implementados. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses projetos de restauração florestal, pensando desde essas bases conceituais e da importância de processos de restauração florestal, quando a gente pensa em ações de conservação da biodiversidade, até falar um pouco sobre as nossas experiências, né, com a condução desses projetos. Então, quando a gente pensa em restauração florestal, nós temos um grande arcabouço de possibilidades, de metodologias, de técnicas que podem e devem ser aplicadas, e como isso vai fomentar uma série de efeitos que nós esperamos dentro de áreas que uma vez estavam degradadas, e a gente passa a pensar, então, em um processo de restauração, de recuperação, não somente da biodiversidade, mas também de funções. Então, para além desse primeiro papel, que é muito importante, um grande objetivo da restauração florestal, que é de reter biodiversidade de flora, de fauna, de vários outros compartimentos da biodiversidade, nós também conseguimos, a partir dessas ações de recuperação de ecossistemas nativos, aumentar a conectividade, a quantidade de habitat também. Então, se hoje nós vemos uma paisagem que apresenta uma baixa cobertura florestal e muitas áreas degradadas que são passíveis de alguma ação de restauração, nós vamos, a partir dessas ações executivas, começar a fomentar esse ganho de habitat novamente, e com isso aumentar essa conectividade entre fragmentos. E aí a gente começa a cessar um pouco desses dois processos que são considerados chave na Mata Atlântica, que são a redução de habitat, né, o desmatamento realmente dos remanescentes florestais e também da fragmentação florestal. Então, esses dois processos, que são alguns das principais fontes de perturbação e de pressão humana, pressão antrópica em ambientes naturais, pode ser revertido ou mitigado, minimizado em função dessas ações de restauração florestal também. Com esse ganho de habitat, a gente consegue favorecer essa retenção da biodiversidade, aumentar o fluxo gênico também entre indivíduos de uma mesma espécie, ou aumentar também a quantidade de habitat disponível para que haja mobilidade entre esses fragmentos florestais. E, por outro lado, nós também começamos a ganhar no restabelecimento de serviços ambientais. Então,
existe todo esse ganho e esses benefícios que são esperados em termos de conservação e restauração de biodiversidade, mas também existe esse grande componente de restabelecer esses serviços ambientais que tem uma série de benefícios para populações, para comunidades. Isso se dá, por exemplo, pelo restabelecimento e pela regulação de serviços hidrológicos, de ciclos de chuva, de provisão de água, qualidade também desse recurso hídrico, uma série de outros recursos madeireiros e não madeireiros que podem ser providos a partir desses fragmentos florestais também. Nós temos um grande benefício que vem junto com a regulação térmica também dessas áreas, e com isso nós ganhamos maior conforto, melhores condições de existência próxima a essas áreas de fragmentos florestais, e uma série de outros serviços ambientais de cunho educacional, de cunho científico, de retenção da biodiversidade, de serviços de turismo e vários outros que são associados também a essa permanência ou restabelecimento desses serviços ambientais. Com isso, nós fechamos esses primeiros componentes que são muito vistos como os objetivos principais de uma ação florestal, de restauração florestal, que normalmente visa a conservação da biodiversidade, o restabelecimento de funções florestais que também vão se refletir nesses serviços ambientais, mas a gente traz hoje também uma perspectiva que vem sendo discutida de maneira muito intensa, muito presente dentro da cena atual da restauração florestal, que é todo esse componente socioeconômico da restauração. E com isso nós conseguimos criar novas oportunidades sociais e econômicas. Nós vamos apresentar alguns números aqui hoje também, que são advindos dessa movimentação da cadeia produtiva da restauração. Então, a partir disso, é importante a gente pensar que existem vários elos que se conectam para que a ação de restauração florestal seja possível. Isso vai muito além da execução de uma ação de plantio, por exemplo. Vem desde muito antes nessas ações de planejamento até as ações de monitoramento e outras possíveis demandas que podem surgir a partir dessa ação no território. Tá? Então, esse surgimento desse novo viés e desse olhar também da inclusão de pessoas no processo de restauração florestal vem ganhando cada vez mais força. Isso se dá por uma série de processos. E é importante pensar que a restauração é muito além dessas ações, e sim é parte de um conjunto de ferramentas que precisam ser estruturadas em uma determinada área, em determinada paisagem. Com isso, pensando nessas iniciativas estruturantes que eu trago aqui para vocês hoje, a gente começa a entender a restauração como uma ferramenta que pode gerar impactos de longo prazo nessas áreas que recebem esse tipo de intervenção, beneficiando toda a cadeia e comunidades do entorno também. Então, a partir disso, dessa perspectiva também de inclusão de pessoas e desses impactos sociais que são derivados das ações de restauração florestal, a gente vai trazer aqui um pouco dessa experiência do CEPAM nessa temática. Para falar aqui um pouco para vocês hoje, a gente começar a contextualizar o que vem sendo desenvolvido, esse aqui é um mapa que apresenta as principais ações, né, os principais projetos de restauração florestal e ecológica desenvolvidos pela nossa instituição, pelo CEPAM, que hoje estão distribuídos em 5 grandes núcleos de restauração, vamos assim dizer, contemplando 3 biomas e também apresentando diferentes objetivos de restauração. É inevitável que a gente traga aqui a importância e a centralidade de comunidades tradicionais e do envolvimento de vários atores sociais para que todas essas ações sejam possíveis. Então, hoje, começando falando aqui um pouco da região Nordeste, descendo depois para o Sudeste, nós temos aqui no Nordeste 3 grandes núcleos de restauração ativos. Então, existe um grande núcleo em Bonito, em Pernambuco, que a gente vem desenvolvendo uma série de ações, no estado da Paraíba também, na Chapada do Araripe, nós estamos também com um grande projeto de restauração, integrando várias técnicas, e em todos eles nós temos objetivos bem específicos, alguns que estão focados, por exemplo, no restabelecimento de conectividade estrutural, para garantir quantidade e qualidade de habitat para espécies ameaçadas. Em outros, nós temos um foco muito maior, como em Bonito, na manutenção de serviços hidrológicos, que é um município que é uma grande caixa d'água para todos os municípios do entorno. Então, são alguns projetos desenvolvidos na Mata Atlântica, nesse caso.
quando a gente vem para a Chapada do Araripe, a gente já vem com a perspectiva de utilizar as técnicas e as áreas de restauração florestal como garantias de segurança hídrica e alimentar para regiões do semiárido também, na Caatinga, nesse caso. Então, dentro desse grande domínio de Caatinga, nós estamos localizando, mapeando e restaurando áreas que são muito estratégicas para garantir essas seguranças para as comunidades. Então, a gente começa a perceber que, para além do que dessa visão tradicional da restauração como objetivo de restaurar e recuperar florestas, nós também conseguimos utilizar isso como um vetor de transformação social. Quando a gente desce mais um pouquinho aqui para a região sudeste, nós temos mais 2 projetos ativos, um no Espírito Santo, onde nós realizamos uma série de atividades de restauração florestal em territórios indígenas, em Aracruz, e com isso nós temos o envolvimento de diversos atores sociais, pertencentes a esse território indígena também, e com isso começamos a atuar em uma rede de coletores de sementes, a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante também para vocês. E quando a gente olha mais aqui para Minas Gerais, nós temos mais um ponto, né, que fica mapeado aqui, que corresponde às ações de restauração florestal que nós estamos desenvolvendo junto a uma rede de coletores de sementes também em São João do Paraíso, aqui já mais caracterizado como Cerrado, e aí com isso nós apresentamos aqui alguns desses projetos de restauração, os nossos grandes núcleos e frentes, e cada vez mais, a cada tempo que se passa, a gente vai ampliando também esse escopo de atuação para outros territórios. Então, nós estamos prestes a iniciar também algumas ações em Alagoas, na verdade, na paisagem Serra do Urubu-Murici, que é uma região muito estratégica para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica nordestina. E quando a gente vem aqui descendo, quando a gente pensa também nesse território de Aracruz, nós estamos falando em restauração da Mata Atlântica. É inevitável que a gente comece a pensar e trazer esse olhar da restauração para o bioma com esse viés de que nós estamos falando em uma área, um bioma que tem uma baixíssima cobertura florestal atualmente e que ainda assim apresenta uma altíssima biodiversidade que precisa urgentemente ser restaurada, ser retida, ser mantida também dentro das melhores condições possíveis. Então, um movimento que fortalece bastante também que esses projetos sejam realizados é o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Essa é alguma das iniciativas que também um dos movimentos que fortalece essa agenda de restauração na Mata Atlântica, e é muito importante pontuar isso aqui para vocês também, para que a gente traga sempre esse olhar de ações integradas. Então, aqui a gente apresenta um pouco desses projetos que nós estamos desenvolvendo, e a gente se debruça sobre algumas técnicas que são mais prioritárias quando a gente pensa em restauração na Mata Atlântica. Algumas que já vêm sendo implementadas há décadas e algumas que vêm se estabelecendo mais recentemente também. Então, um exemplo que a gente traz aqui, 4, né, das técnicas mais utilizadas pelo CEPAM e por grande parte dos restauradores e restauradoras hoje na Mata Atlântica, são a semeadura direta. Essa técnica vem ganhando muito destaque por ser uma técnica que exige o envolvimento de uma série de pessoas e que tem um grande potencial de envolvimento, engajamento de pessoas, transferência de renda, capacitação, formação de redes. Então, tudo isso vem junto nessa camada social, essa camada socioeconômica, vem embutida também nesse método como uma grande oportunidade de geração de renda, de transformação, de capacitação de pessoas e, inclusive, de ganho de escala de restauração. E a semeadura também pode ser aliada ao plantio de mudas, que é a segunda técnica que a gente apresenta aqui hoje, que a gente entende como sendo a técnica mais utilizada, né, mais conhecida e difundida. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em restauração florestal, a gente já pensa em mudas, né? Mudas de espécies nativas, para que seja realizado esse plantio, seja um plantio total de mudas, um plantio de enriquecimento, um plantio de adensamento, mas, na verdade, esse plantio de mudas pode ser consorciado a uma série de outras técnicas. Então, a gente apresenta também aqui essa segunda possibilidade. Uma terceira técnica que vem sendo bastante implementada é a condução da regeneração natural, ou regeneração natural assistida, que consiste na identificação de áreas que já apresentam um tipo de
potencial de regeneração natural, que podem ser capazes de avançar em uma trajetória de sucessão ecológica que vai favorecer o estabelecimento dessas comunidades florestais, mas existe algum tipo de entrave, existe algum tipo de fator de degradação, por exemplo, que compromete ou dificulta que essa trajetória natural de restauração aconteça. Então, quando a gente pensa na regeneração assistida, regeneração natural conduzida ou assistida, nós vamos identificar, a partir de visitas de campo, quais são esses possíveis fatores de degradação, se são pisoteios, se existem animais que utilizam e pastejam nessa área, se existe uma cobertura por algum tipo de gramínea exótica que cause essa cobertura muito extensa, muito agressiva dessas áreas, e com isso não existe a possibilidade dessa regeneração natural do banco de sementes poder se expressar, ou da chuva de sementes de propágulos próximos conseguirem trazer esses propágulos, essas sementes, e elas se estabelecerem, e com isso a gente vai começando a mitigar esses efeitos para conseguir avançar e favorecer que essa regeneração ocorra. E uma quarta técnica que é bem importante e é muito utilizada também para essas finalidades e que tem um super potencial de gerar oportunidades sociais são os sistemas agroflorestais. Esse é um grande conjunto de técnicas que também visa essa interseção, né, entre a conservação e restauração de ecossistemas nativos com a produtividade agrícola também. Então, são sistemas consorciados que favorecem a diversificação dos manejos das culturas que são implementadas e que vão ser produzidas naquelas áreas, com cobertura florestal, com ganho de habitat, com uma série de favorecimentos também quanto a oferta de provisão de serviços ecossistêmicos por essas áreas florestadas, que podem aumentar a polinização, que podem favorecer a ciclagem de nutrientes, aumentar a produtividade dessas áreas também, e garantir com isso também maior segurança econômica para as famílias que recebem esse tipo de intervenção. Então, essas são algumas das técnicas mais utilizadas, e em todas elas nós conseguimos identificar a presença de pessoas, e que pessoas que são engajadas desde a produção desses insumos até a execução dessas atividades, o monitoramento e o ganho desses benefícios, dos benefícios advindos dessas ações de restauração. E aí, para falar de alguns números, e a gente sair um pouco dessa escala das possibilidades e mostrar que, de fato, é possível que as ações de restauração florestal gerem oportunidades, gerem resultados e impactos positivos para comunidades que recebem essas ações. Eu trouxe aqui alguns números do CEPAM no último ano, né, em 2020. Então, por meio dessas ações de restauração florestal, o CEPAM implementou, apoiou e monitorou pouco mais, na verdade, de 70 hectares em processo de restauração no Brasil, nessas diversas frentes que eu apresentei para vocês há pouco. Nós também atuamos no planejamento e na priorização de cerca de 28.600 hectares de áreas potenciais para restauração, tanto na Mata Atlântica quanto na Caatinga, e com isso existe todo o envolvimento de estudos prévios para identificar áreas degradadas, conseguir definir quais dessas áreas são mais prioritárias para a restauração, pensando em ganhos em termos de serviços ambientais, em termos de retenção da biodiversidade, de impactos sociais também que podem ser decorrentes dessas ações. Nós também apoiamos o plantio de cerca de 450 mil mudas de espécies nativas em diversos contextos, a partir de parcerias, a partir de diversas frentes que a gente entende que é muito necessário quando a gente pensa em restauração, principalmente num bioma que é completamente desassistido e devastado. Então, quanto mais a gente consegue unir essa perspectiva de atuação em redes, de atuação em parcerias, de esferas públicas, esferas privadas, terceiro setor e engajamento de pessoas, de parceiros locais, mais a gente consegue apoiar também essas iniciativas e ganhar escala, que hoje é identificado como um dos principais gargalos dentro da restauração florestal para a Mata Atlântica. Essa é a grande pergunta, na verdade. Como ganhar escala? Como garantir que essas ações locais vão se conectar e vão conseguir chegar, então, no que a gente almeja em termos de metas de restauração que o Brasil tem
de compromissos internacionais e de agendas nacionais e subnacionais também. Alguns outros números que são bem interessantes da gente apresentar e que refletem a nossa experiência foram, por exemplo, a promoção, junto dos parceiros e parceiras que tivemos, a coleta e a disponibilização de mais de 2 toneladas de sementes nativas para ações de restauração florestal. E a maior parte dessas sementes, na verdade, foram utilizadas para a utilização, né, o fomento a essas ações de restauração, utilizando aquela técnica que eu mostrei um pouquinho atrás, de semeadura direta na Mata Atlântica. E com isso, nós conseguimos mobilizar uma série de pessoas. A gente entende que 2 toneladas de sementes nativas de 30 espécies, no mínimo, que é o que a gente acaba utilizando para realizar essas muvucas de sementes, não podem ser coletadas por 1 ou 2 pessoas. E é aí que a gente começa a apresentar esses múltiplos benefícios e oportunidades que podem ser advindos dessas ações. Só para a gente fazer essa coleta e essa disponibilização de 2 toneladas de sementes nativas para essas ações, nós envolvemos mais de 60 coletores e coletoras de sementes nativas. E com isso a gente começa a movimentar essa cadeia também de transferência de renda e geração de oportunidades para essas pessoas também. E além disso, para além de beneficiar os coletores de sementes, essas ações também acabaram por mobilizar mais de 70 agentes envolvidos, agentes locais em redes de sementes e de mudas, incluindo povos tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas também. E com isso a gente vai gerando também inclusão de pessoas dentro do processo da cadeia produtiva de restauração. Então existem muitas potencialidades, a gente poderia até se alongar um pouco mais nessa conversa hoje, e apresentar também a importância de trazer iniciativas de capacitação, de formação de pessoas, de criação de novas oportunidades e habilidades técnicas para que as pessoas se insiram nessas oportunidades, nessas cadeias, nos pedidos de sementes, na execução dessas atividades. Então, a gente também identifica que essa é uma demanda muito prioritária, muito estratégica, que deve ser foco também das ações de restauração. E eu falei bastante aqui sobre cadeia produtiva da restauração. O meu foco aqui é apresentar um pouco para vocês sobre como é uma estrutura básica quando a gente pensa em cadeia produtiva de restauração. Então, nós temos 3 grandes elos. Em um lado, a gente tem os produtores e produtoras de insumos, que correspondem a coletores e coletoras de sementes, as pessoas que produzem e processam essas sementes e tornam aptas para a utilização para essas ações. Temos os viveiristas, os fornecedores de outros tipos de insumo para cercamento, por exemplo. Nós temos aqui nesse elo central, digamos, não é o elo central, mas esse elo intermediário, os provedores de serviços que vão receber, vão fazer essas demandas de compras de insumos e de serviços. Isso se conecta com quem executa essas atividades de restauração florestal e quem também fica à frente desse planejamento e do monitoramento dessas ações. Eu queria trazer um destaque para esse terceiro ponto, que quando a gente traz essa perspectiva de monitoramento, a gente também abre uma nova janela, uma nova oportunidade. Vai além dessa oportunidade de engajar coletores e coletoras de sementes, de amarrar e tecer essas redes de viveiristas também para a produção de sementes nativas, de fomentar esses fluxos financeiros de compra e venda de serviços. Mas quando a gente pensa em monitoramento, existe um componente muito chave que vem se estabelecendo cada vez mais, que é o monitoramento participativo e a ciência cidadã. Então, quando a gente pensa em monitoramento para essas áreas de restauração, nós temos também uma grande oportunidade de incluir pessoas que sejam capacitadas, que tenham um conhecimento técnico e seu conhecimento tradicional também, para que essas áreas em processo de restauração possam ser monitoradas e esses indicadores sejam coletados a partir das pessoas que residem nessas áreas, que dialogam, que têm algum tipo de relação com essas áreas de intervenção. Então, essa também é uma possibilidade e a gente vem fomentando cada vez mais e destacando a importância de incluir pessoas também nesse processo pós-plantio. Então, como as pessoas podem se empoderar dessas ferramentas de restauração florestal e de monitoramento para que elas também sejam incluídas e façam parte desse processo de pertencimento e de segurança sobre os passos que serão dados nessas áreas. Então, é bem importante também fomentar essas ações de formação de pessoas e inclusão de pessoas nesse processo de ciência cidadã.
Essa cadeia toda se conecta e é movimentada por demandas que vão gerar essas oportunidades para que essa cadeia comece a ser movimentada, comece a ser fomentada também. Então, algumas das demandas que a gente apresenta aqui, que são muito frequentes no caso da Mata Atlântica, são demandas que são ligadas à responsabilidade social e ambiental de instituições, muitas vezes privadas. Em outros casos também, o cumprimento de obrigações legais, como áreas passíveis de restauração ou passivos legais pelo cadastro ambiental rural que a gente tem e pelo Código Florestal também, nessa necessidade de manter conservada ou restaurar também áreas de APP e de reserva legal. Então, esses cumprimentos acabam sendo para a Mata Atlântica um grande demandador dessas ações de restauração. Nós temos também uma série de compromissos nacionais e internacionais, como, no caso, das iniciativas internacionais, o Desafio de Bonn, a Iniciativa 2020 e uma série de outros acordos e iniciativas que o Brasil também faz parte. E a gente traz aqui também como outra demanda essa geração de produtos e de serviços florestais, madeireiros e não madeireiros. Então, essas demandas podem ser várias, elas podem ser derivadas de metas internacionais e nacionais também, do setor privado, do setor público, do cumprimento dessas obrigações legais. Então, existem várias demandas, e é importante a gente sempre ter esse olhar de tentar identificar o que é que gera essas demandas, o que gera esses pedidos e essa necessidade de restauração dentro de cada território. Quanto mais a gente consegue regionalizar esse olhar, melhor a gente vai conseguir entender também, digamos, a nível municipal. Quero promover esse tipo de iniciativa dentro do município de Guararema, como isso pode ser conectado, quais são essas demandas potenciais, quem produz, quem executa e quem monitora. E aí, falando um pouco sobre essa geração de oportunidades sociais, e isso é bastante particular ao CEPAM, mas a gente observa que isso, na verdade, vem sendo um grande desdobramento dessas oportunidades de restauração florestal. A gente trouxe alguns desses pontos. Então, atualmente, esses projetos que apresentei para vocês, esses núcleos de restauração do CEPAM, têm gerado, em termos de engajamento, mais de 100 atores sociais, pensando também nas pessoas que foram incluídas ao longo desse ano, em 2021, e isso tudo a gente pensando que estamos lidando com a pandemia, então muito dessa mobilização e desse engajamento tem sido feito de maneira remota para fomentar essas ações, mas a gente tem mais de 100 atores sociais participando dessas diversas atividades, dentre coletores e coletoras de sementes, líderes indígenas e quilombolas, restauradores e restauradoras que estão nessa ponta executiva das ações de restauração e produtores de muda também, produtores e produtoras nesse caso. Quando a gente pensa em um segundo indicador, né, em termos de oportunidades sociais, pensando em coleta de sementes, a gente já percebeu que esse número precisa ser muito alto em termos de quantitativo de sementes e quantitativo e diversidade, variedade de sementes e espécies coletadas para cumprir essas metas de restauração. Então, apenas nessa etapa, a gente tem hoje mais de 80 atores sociais envolvidos nessas ações. E isso gera oportunidades para a inclusão de pessoas que muitas vezes não são priorizadas dentro de alguns tipos de mercado de emprego. Então, isso também gera essas oportunidades, inclui mulheres nesse processo, que inclusive é esse terceiro ponto que a gente traz aqui para vocês hoje, que é essa questão da oportunidade de empoderamento de gênero e trazer esse recorte também, esse olhar, né, de como é que as mulheres se envolvem, elas participam hoje dentro dessas oportunidades de restauração e trazer também sempre essa priorização, essa inclusão e importância de equidade de gênero dentro desses grupos, dentro desses pedidos de sementes, dentro dos pedidos de execução de atividades. Então, como a gente consegue fomentar esses núcleos? Então, como incluir mulheres, como incluir idosos nesse processo, comunidades tradicionais, jovens lideranças locais também, e tudo isso vem se desenhando de uma maneira muito inspiradora e muito bonita nos territórios de atuação do CEPAM. Então, só pensando aqui em coletores de sementes, a gente tem, na verdade, mais de 80% de
das ações de coleta sendo realizadas por mulheres. Então, isso é apenas um daqueles vários elos que apresentei aqui para vocês, e a gente vem buscando e trazemos, na verdade, como uma mensagem muito importante que isso seja estimulado cada vez mais dentro de todos esses elos e todas essas ações, trazer empoderamento, oportunidades, incremento de renda, segurança financeira, novas habilidades, novas técnicas também para a inclusão dessas pessoas nesses processos de restauração. Com isso, a gente vem observando a geração de mais de 100 mil reais que foram repassados para as comunidades locais, para as instituições de base que executam restauração, que têm algum tipo de envolvimento também com as ações, e isso vai desenhando, né, esses novos nichos, essas novas oportunidades. É bem importante a gente pensar que, em muitos dos casos, essa cadeia é movimentada por pessoas que são muitas vezes vulneráveis, são transformadas, né, ao longo do nosso processo de economia em comunidades vulnerabilizadas, com condições vulneráveis socioeconomicamente. Então, incluir e trazer oportunidades também causa um tipo de transformação social que é muito importante e deve ser priorizado. Tudo isso, todas essas demandas de restauração são muito regionalizadas. Então, quanto mais a gente tem essas atuações no território, mais a gente consegue trazer e incluir também esses conhecimentos tradicionais, essa troca. Então, muito mais do que tentar chegar em um território e implementar uma ação técnica puramente feita por uma instituição, a gente enxerga e acredita muito na inclusão de pessoas no processo de planejamento dessas atividades, em como potencializar também os conhecimentos tradicionais dessas comunidades dentro desses processos de restauração. Então, tanto no elo de fortalecimento de capacidades, então, os cursos de capacitação, é muito importante trazer essa perspectiva de trocas de saberes, de conhecimentos abordados, e isso também se estende à seleção de espécies, por exemplo. Muitas vezes uma comunidade vai ter muito mais segurança das espécies que devem ser priorizadas em noção de plantio, e com isso a gente vai conseguindo balizar essa lista de espécies, esse pedido de sementes, e incluir pessoas para que elas se sintam respeitadas e valorizadas nesse processo, e não ser simplesmente uma ação imposta. E, além disso, a gente traz aqui como um último ponto, que, na verdade, esse conjunto, esse rol de possibilidades é enorme, mas a gente traz essa importância da segurança hídrica e alimentar, que é favorecida, é beneficiada a partir desses métodos e desse emprego de técnicas mais adequadas. A gente tem aqui um exemplo, né, de uma área a ser implementado um SAF, um sistema agroflorestal, conversado com o proprietário, em que a gente tem essa oportunidade de desenvolver esse modelo da implementação de SAF com base também nessa aptidão do proprietário, da proprietária, do assentado, assentada, do poceiro ou poceira, para que essas áreas sejam restauradas e mantidas em longo prazo também. E com isso a gente vai garantir naturalmente uma maior segurança hídrica e alimentar para essas comunidades, por meio dessa provisão de serviços ecossistêmicos positivos para essas diversas comunidades afetadas por essas ações. A gente reúne, e a gente já vai chegando aqui no final dessa palestra de hoje, falando então só rapidamente sobre uma publicação que foi lançada pelo CEPAM mais recentemente. Eu estive também junto com a Severino e com Cindy Prescott na editoração desse livro, que é um livro intitulado Restauração de Paisagens Florestais e Oportunidades Sociais no Mundo Tropical. Essa é uma publicação que reúne 3 estudos de caso em diferentes países, nesse universo, né, nessa região tropical, em que a gente vem trazendo vários métodos, como foram aplicados, como a atuação em rede vem sendo importante também, para além da geração de renda, mas para a garantia de melhor qualidade de vida para pessoas, melhorias de índices nutricionais, de sequestro de carbono, várias outras frentes também. E tudo isso está organizado e elencado nesse livro. Ainda é uma publicação estritamente em inglês, mas a gente tem a perspectiva mais adiante de fazer esse lançamento também em português, e é um livro que está disponível para download gratuito no nosso site. Então, quem tiver interesse pode ficar à vontade também para fazer essa leitura, debater com a gente. Nosso interesse é sempre levar adiante essa mensagem da restauração e das oportunidades sociais que podem ser advindas desse processo. Então, para fechar aqui, eu gosto sempre de trazer algumas provocações, né? Então,
A gente percebe que essas oportunidades de restauração são várias, existem muitos caminhos que podem ser construídos em conjunto com as pessoas, e é muito importante a gente não ignorar essa relevância do capital humano e das pessoas que são envolvidas naqueles territórios que a gente pretende atuar, porque assim a gente consegue potencializar, a gente consegue garantir que essas áreas vão permanecer restauradas, vão permanecer conservadas em longo prazo também, e vai gerar oportunidades para pessoas. Então, engajar, incluir e inovar nessas ações é fundamental. Vamos juntos pensar nessas possibilidades múltiplas dos territórios? Com isso, eu encerro essa palestra de hoje. Queria agradecer muito pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero que seja um ambiente de troca muito rico. Deixo aqui o meu contato para quem desejar conversar, tirar algumas dúvidas, trazer outras perspectivas também. E essas são as nossas redes sociais. Vocês podem seguir, conhecer um pouco mais também dos projetos que nós estamos desenvolvendo e a gente se fala. Muito obrigada e até mais.